horas 43 minutos. A barragem de Oiticica representa um investimento total de 811,98 milhões de reais, com recursos federais e emendas parlamentares. A gestão dos recursos e o planejamento financeiro foram fundamentais para garantir a conclusão da obra sem paralisações nos últimos anos. Para entender melhor o impacto econômico desse projeto e os desafios da sua execução, nós vamos agora conversar com Cadu Xavier, secretário da Fazenda aqui do Estado. Secretário, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia aos ouvintes do Panorama 95. É sempre um grande prazer estar aqui em Caicó, trazendo informações relevantes das finanças do Estado e do governo do Estado para a população de Caicó e região. Oiticica teve um longo caminho de investimentos, né? Como é que foi a atuação do governo estadual na captação desses recursos? Olha, Marcos, a obra, o que está sendo inaugurado hoje, né, a barragem de Oiticica, é um fato marcante na vida das pessoas que vivem aqui na região do Seridó. É uma obra que vai impactar a vida de mais de 500 mil pessoas, uma obra que foi iniciada em 2013, ainda no governo da presidente Dilma, e teve a sua execução ao longo desses últimos 12 anos, 11, 12 anos. O impacto dessa obra, como eu coloquei, ele é extremamente relevante e a gente precisa fazer aqui contar a história desses 11, 12 anos, de como esses recursos chegaram para a execução dessa obra. A barragem teve o início no governo Dilma, teve investimentos na casa no governo Dilma teve 34% do orçamento da obra, dos recursos de orçamento foram repassados pelo governo Dilma. A gente precisa separar todos os recursos que chegaram para essa obra. Parte desses recursos vieram do orçamento geral da União e parte deles foram recursos de bancada, ou emendas de bancada. Durante o governo Dilma, foram repassados recursos que correspondem a 34% desse valor total repassado para a obra. No governo Temer, houve uma pequena redução, uma grande redução, na verdade, foram repassados 5,32% desse valor. Já no governo Bolsonaro, a gente teve só 17% dos repasses desse valor, isso referente a recursos de orçamento geral da União. É importante a gente falar isso. Há os recursos repassados pelo Orçamento Geral da União e há recursos repassados por emendas de bancada. Durante o governo Bolsonaro, a gente teve uma pequena parcela repassada direto do orçamento. Já nos governos Dilma e no governo agora do presidente Lula, onde a obra efetivamente foi finalizada, a gente chega em torno de 76% dos recursos de orçamento foram repassados por esses dois governos. Durante o governo Bolsonaro, por causa dessa pouca participação do Orçamento Geral da União, houve um grande repasse de emendas parlamentares. E a gente tem que colocar aqui o papel importante da governadora Fátima nesse processo para articular junto à bancada federal para que essas emendas chegassem durante esse período do governo Bolsonaro para que a obra não fosse paralisada. Essa articulação foi decisiva para não paralisar a obra nos últimos anos? Com certeza, com certeza. Veja, a gente está falando aqui de 17% do orçamento só do governo Bolsonaro foi repassado para essa obra. Se não houvesse essa articulação da governadora e a participação da nossa bancada federal para garantir esses recursos de emenda parlamentares, certamente a obra teria sido paralisada durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora, para além da construção, a barragem ela traz impactos econômicos aqui no Seridó, né? O que é que o governo projeta em termos de desenvolvimento para os municípios beneficiados? Olha, Marcos, a água, além de vida, ela representa possibilidade de desenvolvimento econômico. A gente sabe do impacto que essa barragem vai ter na economia da região aqui do Seridó. A gente imagina projetos irrigados aqui nesse processo de chegada da barragem de Oiticica, tá? A gente imagina um grande impacto na economia, tanto aqui da região do Seridó, como na economia do estado do Rio Grande do Norte como um todo. A chegada da água, e não é só essa obra que a gente está tendo a inauguração hoje aqui, esse dia marcante, temos outras obras que a gente classifica como uma grande revolução hídrica no estado do Rio Grande do Norte. A gente tem programado para o segundo semestre ou para o primeiro semestre de 2026
a chegada do ramal de Apodi, a finalização do ramal de Apodi. A gente teve a passagem das Traíras também já finalizada. Então, há uma grande revolução da infraestrutura hídrica no Rio Grande do Norte, que está sendo entregue hoje, parte dela, e ainda vai ser entregue agora no final do segundo mandato da governadora Fátima e no final do primeiro mandato do presidente Lula. Além disso, tem a adutora Seridó aqui também e a adutora do Agreste, a adutora do Seridó a gente espera finalizar ainda no governo Lula, e a adutora Agreste a governadora conseguiu a inclusão dela no programa de aceleração do crescimento. Então podemos dizer que a barragem de Tsica vai trazer também, ela vai influenciar no crescimento econômico do Não tem Seridó? dúvida. Não tem dúvida que o impacto, além da vida das pessoas, vai ter um impacto econômico muito relevante na economia aqui da região do Seridó. Como é que está hoje as finanças do governo do estado? Olha, Marcos, esse é um tema que a gente vem enfrentando ao longo dos últimos 6 anos. No primeiro mandato da governadora Fátima, estive como secretário de tributação. Agora, no segundo mandato, eu sou secretário da Fazenda. A gente pegou as finanças, eu preciso dizer, as finanças do Estado completamente quebradas, né? 4 folhas em atraso, empréstimos consignados em atraso com fornecedores, e a gente fez uma longa jornada, né, de colocar essas folhas em dia, dar uma situação melhor para os fornecedores do que a gente tinha antes do governo da professora Fátima, e também a gente praticamente solucionou o problema de consignados. A gente hoje não tem os consignados, por exemplo, do Banco do Brasil, que é a grande operadora desses empréstimos aqui no estado, por ter a folha de pagamento dos servidores. Ela está regularmente disponibilizada porque ela está com pagamento em dia. Antes, quando a gente recebeu o governo em 2019, a gente tinha quase 150 milhões de reais de atraso de consignados. Então, a situação ainda é difícil, Marcos, a gente tem clareza disso, mas hoje o Estado consegue já fazer investimentos, o que antes era praticamente impossível. A população da região Seridó é testemunha disso. Nós temos, por exemplo, aqui o programa de recuperação de estradas. Praticamente todas as rodovias estaduais foram recuperadas aqui na região. A gente tem, dentro do governo Fátima, os IERNs, né, que são os institutos de educação, muito parecido com os IEFs, né, que são aqueles institutos profissionalizantes. A gente tem 5 IERNs entregues. A governadora quer entregar ainda mais 5 IERNs desse até o final do mandato dela. São investimentos que transformam as vidas das pessoas. Eu sempre digo para o ouvinte que a gente tem uma obra dessa de IERN lá em Natal, que é muito simbólica para o governo Fátima, que ela foi realizada em cima de um terreno onde era um lixão. Então, um terreno onde as pessoas depositavam lixo. Hoje saem dali jovens norte-riograndenses com formação para se inserir no mercado de trabalho. Acho que nós temos uma situação hoje que nos permite fazer investimentos em obras que a gente não tinha no início do governo Fátima Bezerra. A única fonte de investimento naquele momento ainda era o resquício do empréstimo do Banco Mundial, aquele programa Governo Cidadão, que era a única margem de manobra de investimento que a gente tinha, e a gente executou grande parte desse empréstimo ao longo do primeiro mandato da governadora Fátima Bezerra. O que o Estado hoje arrecada, dá para investir ou não? A gente está no caminho, né? Como eu coloquei aqui, a gente está fazendo um programa de recuperação de estradas, os IERNs, outras obras estruturantes, mas a gente precisa acelerar esse processo de retomada, ampliar, eu diria, esse processo de retomada da capacidade de investimento, e é esse o nosso desafio ao longo agora da parte final do governo Fátima Bezerra, a gente entregar ao Estado, eu não tenho dúvidas disso, numa situação muito melhor, com uma margem de uma capacidade de investimento que a gente não tinha quando recebeu, e teve muita dificuldade no início do governo da professora Fátima para lidar com essa situação. Então nós poderemos ter uma conclusão aí de gestão de governo Fátima melhor do que começou? Não tenho dúvida, Marcos. A gente está aqui hoje num dia especial, né, nessa entrega da barragem de Oiticica. A gente vai ter outras entregas do PAC ao longo dessa parte final do governo da professora Fátima e da parte final do primeiro mandato do presidente Lula. A gente espera que o presidente Lula tenha seu mandato renovado ao longo das eleições de 2026, mas a gente vai ter, ao longo desse segundo do ano de 2025 e do ano de 2026, grandes entregas para a população. Esse programa de estradas a gente vai continuar.
A governadora já decidiu que a gente entregou 800 quilômetros de estradas renovadas nesse primeiro lote. A gente pretende fazer mais 700 quilômetros de estradas no segundo lote do programa de recuperação de estradas. Então eu não tenho dúvidas que a gente vai terminar o governo Fátima com entregas para a população que vão permitir que a governadora chegue nesse processo eleitoral de 2026 com condições de se eleger senadora da República e também fazer o seu sucessor. Você teve uma articulação muito forte essa questão da aprovação da alíquota do ICMS. Eu me lembro que na época que foi mantido de 18%, criaram um discurso de que os preços baixariam, a gente não viu realmente esses preços baixarem, agora que passou para 20%, o discurso é que os preços irão aumentar, né? Esse tipo de retórica prejudica, por exemplo, o entendimento da população? Olha, eu acho que nesse assunto, Marcos, eu sempre tratei com muita transparência, né? Tanto na discussão lá em 2022, quando a gente fez aquele primeiro movimento de passar de 18% para 20%, né? É importante dizer para os seus ouvintes aqui de que esse foi o único movimento do governo da professora Fátima Bezerra de aumento de imposto. A gente recebeu o governo em 2019, como eu coloquei aqui, com 4 folhas em atraso. Seria muito fácil para mim, enquanto secretário de tributação, propor à governadora aumentar a alíquota de ICMS. Não foi isso que nós fizemos. Agora, em 2022, é bom a gente puxar pela memória, o governo Bolsonaro, às vésperas das eleições, ele reduziu drasticamente as alíquotas de ICMS, que é o nosso principal imposto, da energia, telecomunicação e principalmente combustível. Eu dei várias entrevistas na época que o impacto aqui no Rio Grande do Norte seria na casa de R$1 bilhão, isso se confirmou. Depois dessa medida, Marcos, 19 estados fizeram a majoração da alíquota de 18% para 20%. 19 estados das 27 unidades federadas fizeram esse movimento. E o Rio Grande do Norte não foi diferente. A gente fez essa discussão em 2022, a alíquota de 20% valeu em 2023 e infelizmente no final do ano de 2023, por uma decisão da Assembleia Legislativa, essa alíquota retornou aos 18%. A gente teve um agravamento da crise durante o ano de 2023, tivemos muita ajuda importante aqui por dever de justiça do governo federal, aquele servidor, aquela servidora ativa ou aposentada, pensionista que está ouvindo o programa agora, é importante saber disso. O governo do estado só não atrasou a folha dos servidores no ano passado porque teve uma ajuda consistente do governo federal. A gente conseguiu pagar os 12 salários de 2020 e 2024, conseguimos pagar o 13º, graças a essa ajuda do governo federal, e retomamos essa discussão porque o Estado, Marcos, precisa andar com suas pernas. Então, ao final do ano passado, a gente retomou essa discussão com a Assembleia Legislativa e tivemos esse desfecho do aumento da retomada da alíquota de 18% para 20%. Como você colocou, quando houve a redução de 20% para 18%, a gente não observou nenhum tipo de queda de preços na economia aqui do Estado. É importante que se diga também que nesse movimento que a gente fez de aumentar a alíquota de 18% para 20%, a gente reduziu os itens da cesta básica de 12% para 7%. Os itens que compõem a cesta básica aqui no Estado já têm uma tributação bem reduzida. Então, a gente espera que agora não haja, assim como não houve impacto nos preços, quando houve a redução da alíquota, que não haja agora uma subida de preço no momento que a alíquota vai ser majorada de 18% para 20%. Eu não sei se é a sua parte, mas a gente hoje enfrenta no Estado alguns movimentos, né? O da educação, que reivindica piso e reajuste de piso, né? Greve na JMT, na saúde, reclamando de que há atraso de salários. O Estado hoje tem condições de negociar com essas categorias? Com certeza, Marcos. A gente, durante o ano de 2023 e 2024, a gente não concedeu nenhum tipo de reajuste para os servidores, né? Exceto o piso do magistério, que é uma legislação federal que a gente tem que cumprir, e o teto do serviço público, que também é uma legislação que nós não temos controle, né? Que a gente se adequa à legislação federal. Então, as demais categorias, a gente fez uma longa negociação ao longo do ano passado. Essa questão está equacionada, a gente já teve a primeira concessão de reajuste agora no mês de fevereiro. Em abril a gente tem
a recomposição pelo IPCA para as demais categorias. Então, as demais categorias já estão com a sua situação equacionada. A discussão que nós temos hoje, todos sabem, é com o magistério. O magistério, os professores, eles estão no movimento grevista há algumas semanas. Importante dizer que qualquer movimento de trabalhadores tem a sua legitimidade. O governo tem negociado com os professores para tentar encerrar com esse movimento. É importante que esse movimento se encerre o mais rápido possível, porque esse ano é um ano de aferição do SAEB, né? O nosso IDEB, ele vai ser aferido no final do ano, no Brasil todo, e aqui no estado não vai ser diferente. É importante que a gente encerre essa greve logo, mas essa discussão ela estava travada porque a gente tinha uma decisão judicial que impedia, né? O Ministério Público Estadual do Rio Grande do Norte entrou com uma ação junto ao Tribunal de Justiça. Essa ação foi 15-0, né, aqui no nosso tribunal, mantendo a posição do Ministério Público. E a governadora Fátima, a professora Fátima Bezerra, eu a acompanhei, inclusive, foi ao ministro Edson Fachin, que houve uma reclamação ao Supremo Tribunal Federal para que ele sensibilizá-lo para que ele revertesse essa decisão. Essa decisão foi parcialmente revertida. Hoje o Estado pode negociar a aplicação do piso, como sempre a governadora Fátima fez. É importante dizer isso. Ao longo dos 6 anos do governo da professora Fátima Bezerra, os professores tiveram 86% de aumento, Marcos. 86% de aumento ao longo desses 6 anos. Então, a governadora já se pronunciou publicamente que vai implantar o piso do magistério. Agora a gente está no momento de entender a parcialidade da decisão do ministro Edson Fachin para que a gente faça a implantação do piso e encerre o mais breve possível o movimento grevista dos professores do estado do Rio Grande do Norte. Para fechar, próximo ano de eleições, né? Seu nome desponta aí como um dos nomes disponíveis pelo PT, né, para disputar o governo do estado. Por que você decidiu se colocar essa numa disposição? Olha, Marcos, assim, esse é um processo de construção. A governadora me procurou no início do ano. A gente já vinha conversando sobre essa questão do processo eleitoral de 2026, né, o processo de sucessão da governadora Fátima Bezerra, e a minha missão é defender o legado do governo Fátima Bezerra. Eu fiquei muito honrado com essa missão, tenho feito isso aonde vou. Eu não tenho dúvida, e aquele ouvinte que está escutando o programa agora, está assistindo na internet, a gente vai fazer com que ele perceba que o Rio Grande do Norte que a gente vive hoje é muito melhor do que o que a gente vivia há 6, 7 anos. Né? A gente tem uma segurança pública sob controle, a gente tem avanços na educação. Já coloquei aqui que nós tivemos ano passado, Marcos, se fala muito no IDEB, e a gente não deve desconsiderar o IDEB. Mas o Rio Grande do Norte, em 2024, teve os alunos de rede pública do Rio Grande do Norte tiveram as melhores notas do Enem do Brasil. Isso não é da redação, isso não é pouca coisa. Por que eu digo isso? O IDEB tem que ser considerado, é uma luta nossa para melhorar o IDEB do Estado, mas o que muda a vida das pessoas, o que muda a vida dos alunos de fato, é um bom resultado no Enem. E a gente teve um resultado muito significativo no Enem do ano passado, que são essas melhores notas da redação de alunos de rede pública. Temos avanços na saúde pública, temos esse programa de recuperação das estradas. Eu estava vindo ontem aqui para Caicó à noite, né, viemos pela estrada de Cruzeta, que liga Cruzeta a Caicó, uma estrada, um tapete, muito bem sinalizada. Aqui em Caicó e região, acho que foi a região mais beneficiada com esse programa de recuperação de estradas. Isso traz segurança, isso é bom para a economia, reduz o custo de logística dos comerciantes, dos distribuidores que fazem negócios aqui na região. Então, temos esse programa de recuperação de estradas, ainda vamos avançar nesse programa. Está acontecendo essa revolução na infraestrutura hídrica, que nós estamos hoje aqui na região do Seridó, acompanhando a governadora, acompanhando todo o governo, prefeitos, na vinda do presidente Lula para inaugurar a barragem de Oiticica. Temos outras obras, como eu coloquei anteriormente, do ponto de vista da infraestrutura hídrica, o ambiente de negócios, Marcos, que aí eu tenho muita tranquilidade para falar.
e você trabalha aqui com comunicação há muito tempo, eu tenho certeza que há anos que você não dá notícia aqui de um grupo empresarial que sai do Rio Grande do Norte para se estabelecer em estados vizinhos. Isso é fruto de um trabalho do governo da professora Fátima, uma ampla revisão da política tributária do Estado, que hoje o Rio Grande do Norte tem os melhores benefícios fiscais do Nordeste, por isso as empresas não saem mais daqui. Antes era comum a gente noticiar, vocês noticiarem da imprensa, que a Ambev saiu daqui para ir para Paraíba. Hoje a gente escuta, a gente tem notícias do Grupo Guararapes fechar a sua fábrica no estado do Ceará e trazer esse investimento aqui para o Rio Grande do Norte. Isso é fruto do trabalho do governo da professora Fátima. Então, a vida hoje no Rio Grande do Norte é melhor. O meu legado, a minha missão nesse processo é fazer a defesa desse legado e projetar um futuro ainda melhor. A gente sabe que tem muitas questões a melhorar. Nós iniciamos um ciclo de governos populares em 2019. Estados vizinhos que as pessoas que vivem aqui no estado sempre colocam: mas o Ceará, a Bahia, o Piauí estão numa situação muito melhor. Esses estados começaram esse ciclo há muito mais tempo, então é fundamental para que a gente continue nesse processo de melhoria de vida das pessoas que vivem aqui no estado, das pessoas que precisam do estado, que a gente continue com governos populares nos próximos 4 anos. É esse o meu papel nesse processo, uma pré-candidatura ainda. O meu nome foi muito bem recebido dentro do Partido dos Trabalhadores e a gente tem conversado também com as forças políticas, eu tenho dito assim, que elegeram e reelegeram a governadora Fátima, para que a gente tenha esse grupo unido e vá para a eleição com condições de disputar, fazer o debate com a sociedade e, quem sabe, ser eleito governador do estado para os próximos 4 anos, a partir de 2027. Era até isso que eu ia perguntar. A gente sabe que o governo Fátima ele tem toda uma conjuntura de apoio, de lideranças, de outros partidos. Como é que está essa articulação, por exemplo, com os outros partidos? A gente tem conversado, por exemplo, a primeira pessoa que eu conversei nesse processo, fora o Partido dos Trabalhadores, foi o vice-governador Walter Alves. A governadora vai se afastar para ser candidata ao Senado. Foi uma missão que o presidente Lula deu a ela, assim como ela está me dando essa missão de me colocar meu nome como pré-candidato ao governo do estado. A governadora vai se afastar para disputar o Senado. E o vice-governador naturalmente assume o governo do estado e seria o candidato natural do grupo à reeleição. Só que ele me colocou de forma enfática de que não vai disputar esse processo. Se ele não disputando o processo, ele está com o grupo, está fechado com o grupo, ele me colocou isso também, colocou isso para a governadora, para o chefe da Casa Civil. Foi aí que a gente colocou o nosso nome, porque o processo natural seria ele ser o candidato. Além dele, conversamos com o presidente da Assembleia, Ezequiel Ferreira, temos conversado com outros atores importantes, o deputado João Maia, a nossa torcida é para que a senadora Zenaide esteja junto com a senadora Fátima na chapa para o Senado, né? Nós teremos a eleição para 2 vagas do Senado no ano que vem. Então todas essas conversas estão sendo realizadas para que a gente tenha um grupo forte, unido e coeso nas eleições de 2026, com um nome para o governo do estado e nomes fortes também para a disputa do Senado Federal e também toda a nossa chapa proporcional, que é importante a gente ter representantes tanto na Câmara Federal como ampliar a base aliada na Assembleia Legislativa em 2026. Cadu, obrigado pela sua participação e algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Não, é só fazer o convite, ainda dá tempo, né? A gente está indo daqui a pouco lá para Jucurutu, né, para esse dia histórico, um dia que marca uma nova era do ponto de vista da segurança hídrica. A gente vive num estado que ainda tem muitos problemas do ponto de vista de segurança hídrica, então hoje é um marco para essa nova era. Então fica aqui o convite para os ouvintes que estão aqui em Caicó e região, para irem agora às 11 horas lá para Jucurutu, para a gente ter esse dia emocionante, um dia histórico para quem vive aqui no Seridó do Rio Grande do Norte. 8h07, já a gente